Paz do Senhor, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Abre comigo a sua Bíblia. No livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6. Nós estamos hoje, pela graça de Deus, finalizando o dia D. E nós abordamos nesses 7 cultos, 7 áreas da nossa vida, onde decisões direcionam destinos. Nós conversamos sobre quem carrega a sua carga, sobre como é que andam os seus relacionamentos, sobre quem é o Senhor das suas escolhas, quando a gente falou de dinheiro. A gente já tratou de assuntos muito importantes, todos eles estão disponíveis no Instagram da igreja. Está no Instagram da igreja ou só no YouTube? Só no YouTube. Então, se você não veio, mas quiser entender tudo que o dia D, o dia da decisão, foi conversado aqui, você pode assistir aos outros sermões no meu canal do YouTube, Sara Mendes. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a gente está terminando aqui. Eu já compartilhei com vocês que essa campanha foi uma direção que Deus deu ao nosso pastor. Você que é membro da Deilar e é ovelha do pastor Célio, você sabe que você tem um pastor que te acompanha de muito perto. E ele, entendendo a necessidade da igreja, abordou esses 7 temas, me deu e falou: se vira, ministra. E como manda quem pode e obedece quem tem juízo, estou aqui nesses 7 cultos, cumprindo essa direção que o Senhor deu ao nosso pastor e crendo, como um pastor que bem conhece o seu rebanho, que conhece o entendimento acerca da utilidade do culto público, que é o apacentamento e a equipação, o equipar dos crentes. Nós estamos aqui fazendo isso, que se encerra no dia de hoje. Para isso, nós vamos meditar no tema alienados pelo vício. A gente vai falar de vício e sobre decisões acerca disso. Vamos ler então Romanos, capítulo de número 6. Eu quero começar lendo o verso 1 e depois vamos para o verso 12. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estávamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Agora vamos para o verso de número 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. A palavra concupiscência significa desejo desenfreado por algo. Se a gente fosse trazer um pouco para a realidade contemporânea, a gente poderia usar a palavra hedonismo, uma busca desenfreada pelo prazer. A Bíblia usa muito essa concupiscência e é um desejo desenfreado, uma consumação de vontades. Voltemos aqui, verso 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Olha aqui, meu irmão. Iniquidade, por sua vez, é pecado programado. Você precisa entender isso. Iniquidade é aquilo que a gente sabe que faz, que erra e que continua fazendo. Existem pessoas que flertam com o pecado, reconhecem o perigo, mas permanecem ali. É isso que Paulo está falando. Olha, a iniquidade, esse pecado programado, essa coisa do, quando eu sair daqui eu vou contar aquela mentirinha, aquela coisa que a gente continua preservando como uma espécie de pecado de estimação, é disso que Paulo está falando aqui, ó. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode orar comigo? Mais uma vez. Senhor, nós te adoramos nessa hora, bendizemos o teu nome. Pai, temos tanto para render a ti, louvor, adoração, honra, glória, pela tua bondade, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pela tua graça, pelo teu favor, pela tua presença. Pai, nós estamos rendidos como igreja, sedentos por ouvir a tua voz, e essa é a nossa oração. Pai, continue falando conosco. Eu sei que o Senhor tem falado desde o início desse culto. Que privilégio poder te louvar, que privilégio te servir,
Que privilégio vir a essa casa de oração numa quarta-feira comum. Mas nessa hora, Senhor, que nós abrimos a Tua palavra santa, o meu clamor é que o Teu Espírito também santo possa se revelar a nós, indo de encontro à necessidade de cada coração, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, trazendo exortação, cura, renovo, libertação, alívio, escape, resposta, decisão. Esse é o nosso clamor, Senhor. Fala com a Tua igreja. Quanto a mim, mais uma vez confesso a minha completa dependência do Senhor para ministrar a Tua palavra. Pai, que somente a Tua voz seja ouvida no nosso meio. Fala com a Tua igreja, Senhor. É a nossa oração no nome santo de Jesus o Cristo. Amém. A sociedade contemporânea, ou também pode ser chamada pós-moderna, é essa sociedade que você está vivo nela aqui, 2024. Eu já contei aqui para vocês que a pós-modernidade passou a valer em termos históricos a partir de 1989, quando caiu lá na Alemanha o Muro de Berlim, e o mundo começou a viver uma ausência de ideologias, e nós somos chamados sociedade contemporânea, época pós-moderna. E essa sociedade contemporânea ou pós-moderna, ela está envolta numa onda de vícios. Escute, vícios que vão além de substâncias químicas. Até pouco tempo atrás, quando a gente falava de vício, rapidamente você pensava naquela pessoa que dependia de drogas, que ficava moribundo nas ruas. Mas o vício contemporâneo, ele vai muito além dessa substância química tradicional, além do álcool, além das drogas. A gente presencia um crescimento dos vícios modernos. E escute, vícios inevitavelmente gerarão comportamentos destrutivos. É improvável e impossível que você tenha vício, se você dependa de algo e que isso não te destrua de alguma forma. Eu quero elencar aqui somente 5 desses vícios pós-modernos ou contemporâneos, só para você entender sobre o que é que a gente está fazendo. Mas mais do que isso, eu quero te convidar a um autoexame honesto, a uma autoanálise reflexiva. A vida sem ser avaliada, ela não vale a pena ser vivida. E eu gosto de te lembrar que isso é tão sério que a Bíblia investe um livro todo para falar da importância da autoanálise. Domingo passado, nós conversamos à luz de Eclesiastes 12, exatamente sobre isso, sobre como estar perdido significa um não vislumbre da realidade a qual eu estou inserido. Então, eu quero começar a falar desses 5 vícios pós-modernos que a gente vai elencar aqui, com o objetivo que você, de forma honesta, possa olhar para você. O objetivo, nem de longe, é que você fale: nossa, fulano, estou lembrando o ciclano, nossa, meu marido, meu filho, meu cachorro. Não, é sobre você. A decisão é tomada de forma individual. Então, eu quero começar falando de um vício muito usual e muito sutil, que é o vício das redes sociais. Sabe, meu irmão? O vício e o uso excessivo das redes sociais leva a uma dependência, mas não só isso, abre a porta para as tais doenças emocionais. Ansiedade, depressão, baixa autoestima. Você está falando o que você acha, Sara? Não, eu estou te falando que estudos mostram que o vício em rede social, especialmente entre jovens, está associado de forma direta a um aumento de 70% dos casos de depressão e ansiedade pós-moderno. É o que fala uma revista americana sobre os impactos das redes sociais. Sabe o que eu quero que você entenda? De cada 10 pessoas que consomem rede social, 7 serão envoltos de algum tipo de deformidade emocional, desde a ansiedade leve, passando às depressões maiores. Isso não é simples, meu irmão. Eu vou te falar por quê. É porque o uso indiscriminado da rede social, e eu não estou aqui para te apresentá-la como um vilão, porque eu entendo que estou falando para adultos, e adultos precisam ser capazes de ter critério naquilo que escolhem. É disso que a gente está falando aqui, uma capacidade de escolher, entendendo que absolutamente toda decisão tem uma consequência, toda ela. Até a indecisão ou o ato de não decidir, significa decidir não decidir. Num dia como hoje, você já fez centenas de escolhas, das mais simples às mais complexas. Desde a hora que o seu despertador tocou, você decidiu se ia levantar, se ia esperar mais um pouco, se ia pôr na soneca, se ia chegar no compromisso atrasado. Depois você fez a escolha se ia escovar o dente rápido ou se ia se demorar um pouco ali. Escolheu uma roupa para vestir, sofreu as consequências disso. Se escolheu uma roupa muito quente num dia de calor, você passou calor. Se escolheu uma roupa muito fresca num dia mais quente, você sofreu as consequências disso. O que eu estou dizendo é que nós decidimos o tempo inteiro. E eu entendo que, falando aqui para adultos, eu quero te levar a entender que, como todas as outras coisas, tudo tem lado bom
e lado ruim. As redes sociais, elas têm inúmeras coisas muito boas e proveitosas. Charles Haddon Spurgeon dizia que o cristão, ele deve aprender a ler a Bíblia e ler a revista, mas ele deve interpretar a revista pela Bíblia. O que é o que eu quero que você entenda? O uso da rede social que você faz precisa passar pelo crivo da Escritura. Olhar para a rede social e entender aquilo que a gente entende ou que a gente estuda sobre vício, por que é adoecedor? Porque ela te leva a uma coisa igualmente adoecedora: comparação. Existe a leviana ideia de que todo mundo está postando na rede social aquilo que vive de verdade. Ô querido, se você ainda acredita nisso, você está fora da realidade. Você está totalmente fora da realidade se você acredita que a blogueira posta e vive daquele jeito lá, que ela acorda plena às 5 da manhã, que ela não tem mau hálito, que ela está tranquila lá na massagem dela depois de tomar o suco verde, que ela vai jogar o joguinho dela porque afinal de contas ela gosta de ganhar, que o corpo é perfeito e resultado de genética, que a família dela só tem sorrisos. E é bizarro entender como tem gente que acredita. Ei, querido, rede social nada mais é do que uma utilização de fragmento daquilo que eu quero que você saiba sobre mim. Você entende isso? E está todo mundo fazendo isso. Mas o vício na rede social, ele me faz mergulhar nessa dinâmica de comparação. E por isso estamos adoecendo. Porque a comparação é inimiga da gratidão. Quando você se compara, você não consegue ser grato pelo que você tem. Por uma razão óbvia. Ninguém vai se comparar com quem tem menos. Se você está comendo costela, você não vai se comparar com quem está comendo capa de costela. Você vai se comparar com quem está comendo filé. É assim que funciona. Se você só pode viajar para Pirinópolis, você vai se comparar com quem está na Maldivas. Você não vai se comparar com quem não viaja. E aí a gente vai gerando essa comparação e uma busca desesperada por validação online. E isso mina e dificulta a criação de relacionamentos reais. E aí a gente começa a acreditar que o casamento está muito ruim, porque o que vê o outro postando é muito lindo. Você começa a acreditar que seu trabalho é uma droga, porque você escuta todo mundo dizendo que o trabalho tem resultados imediatos. Você começa a achar que a sua vida está muito difícil, porque você vê gente falar que ficou milionário em 10 dias. Ei, meu irmão, rede social é um vício, é um perigo. Se mal utilizada, gera adoecimento. Adoecimentos são exatamente comportamentos destrutivos derivados de vício. Mas eu quero falar de um outro vício que eu acho importante que você perceba e que chegou com uma certa sutileza e tem adentrado até as famílias mais conservadoras. Eu estou falando das apostas online e dos jogos de azar. Mãe de família, pai de família, gente que tem uma prudência como medida balizante para a própria história, tem se rendido a essa popularização dos cassinos, das apostas esportivas online. E esse vício tem afetado cada vez mais pessoas, muitas vezes levando à ruína financeira. Há pouco tempo atrás, uma tia de uma paciente minha cometeu um suicídio. E quando foi ver na carta que ela escreveu, ela devia R$300 mil de jogo de aposta. E aí foi olhar os perfis da rede social que ela seguia, era tudo a blogueira: ai, acabei de jogar, ganhei, ai, a plataforma tal está pagando tão bem hoje. E baseado nessa esperança leviana, ei, meu irmão, entenda algo em nome de Jesus. Eu não canso de repetir isso aqui. Esperança de crente não é baseada em facilidade, porque a nossa esperança não é um governo, não é a Mega Sena, a nossa esperança não é uma mudança brusca, a nossa esperança é uma pessoa. E todas as vezes que você acredita que fora do critério que Deus escolheu para prosperar, escute isso: Deus escolheu uma forma de prosperar o homem e deu a ela o nome de trabalho. Existe uma vertente de prosperidade e ela passa inevitavelmente pelo trabalho. De modo que tudo aquilo que foge ao te apresentar facilidade condiciona a sua mente a um vício. Sabe o que é tão sério? Apostas criam uma dependência química. Isso é assustador quando a gente estuda. Quando a gente estuda o vício e aposta, ela libera um hormônio chamado dopamina. Pra você ter uma ideia, a dopamina é a mesma liberada ao aplicar drogas convencionais. Quem usa o crack tem liberação dopaminérgica. Quem usa maconha tem liberação dopaminérgica. Quem aplica, sei lá, as outras drogas, sintéticas ou não, tem liberação automática dopaminérgica. E isso altera o seu sentido. Mas para ter essa liberação de dopamina, a pessoa tem que inalar, ela tem que ir a um lugar, ela tem que comprar, ela tem que se esconder. Agora escute. Sabe o que é terrível nessas apostas online? Enquanto o start da droga sintética é químico,
O start do jogo de aposta que libera a mesma coisa é psíquico. E para gerar esse vício, você não precisa de nada além de um Wi-Fi que presta. Você não precisa ir a lugar nenhum, você não precisa aplicar nada em você não precisa cheirar nada, você não precisa se expor a tudo aquilo que visivelmente te leva ao entendimento de vício. Porém, aquilo que é liberado pelo seu cérebro é igualmente viciante. E é terrível como a gente vê o tanto de crente viciado em jogo. Ei, querido, está assustador. Eu quero que você entenda que a gente não está abordando esse assunto aqui porque a gente não tem mais nada que fazer, não. Eu quero te dizer que é porque a gente escuta com muita frequência, como pessoas que conhecem o Evangelho, que são crentes piedosas, acreditaram numa facilidade da vida e embargaram nesse vício. E eu volto a te dizer, o vício gera comportamento destrutivo. Mas eu vou falar de um terceiro, que eu quero que você pense um pouco, que é a pornografia. O vício em pornografia, sem sombra de dúvidas, é um dos mais alarmantes, com impacto direto nos relacionamentos e na saúde mental. É importante que você se lembre que Deus criou o sexo. Você pode dizer amém? Louvado seja Deus. O sexo é de Deus. Tem gente que acha que o sexo é do diabo. Já viu? Os crentes religiosos, eles acreditam assim, ó, Deus criou a cabeça, foi criando o tronco, e aí quando chegou na parte íntima da genitália, ele falou, vai lá, diabo, cria. Tem gente que acredita, né? E aí deforma tudo isso. Não foi assim. Deus criou o sexo, e Ele criou o sexo para a procriação, mas também para o prazer. Para o prazer dentro de uma relação de exclusividade e aliança chamada casamento. De modo que as ordens do sexo são assim. Se você faz fora do casamento, você está em pecado. Se você faz além do casamento, do adultério à pornografia, você está em pecado. Mas escute, você que é casado. Se você é casado e não faz, você também está em pecado. Está inventando, pastora Sara? Não estou não. Quem disse isso foi Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7. Tá bom? Você está em dívida. Seu nome vai para o Serasa espiritual. Se você é casado e está em dívida com o seu cônjuge, existe um Serasa espiritual e o seu nome vai para lá. Porque ser casado e não usufruir dessa dádiva também é pecado. É isso. É a Bíblia, viu, meu irmão? Nem adianta eu ser abençoada, que vive inventando dor de cabeça, ficar com raiva de mim. Briga com Paulo, viu? Você vai brigar com Paulo? Não é comigo, não. Mas o que eu quero que você entenda? Essa relação santa de exclusividade e aliança, chamada casamento, ela também desfruta de uma sexualidade saudável. De modo que quando a pornografia entra dentro da conjugalidade, ou seja, o indivíduo solteiro, ou dentro do casamento, as pesquisas mostram que o vício em pornografia tem uma relação direta com uma visão distorcida das relações humanas. Quem consome pornografia vê as relações humanamente estabelecidas de uma forma distorcida. A mente fica tão distorcida que o indivíduo esquece que aquilo que ele está assistindo é obra de artista. Querida, que ele é ator. E ele começa a acreditar que aquilo que ele consome é uma realidade que pode ser vivenciada dentro da conjugalidade. E aí é óbvio que a sexualidade saudável e santa, o leito sem mácula dentro do casamento, não possui as características pornográficas. O que acontece? Eu sei que eu estou falando de um assunto delicado, mas eu sou, junto com o pastor Célio, da ideia e da convicção de que a igreja e o altar são um lugar de informação. E que quem não conhece o que deve conhecer, anda perdido. Não é assim que a palavra de Deus diz? O povo perece por falta de conhecimento. Então entenda, o vício de pornografia, ele vai gerar um outro vício igualmente danoso, que é o vício da masturbação. Uma vez viciado em masturbação, principalmente o homem, o casamento começa a sangrar. Por quê? Porque o homem que uma vez viciado em pornografia desenvolveu um vício na masturbação, ele não consegue mais concluir de forma saudável uma relação sexual. Por quê? Por uma questão fisiológica. Nenhuma vagina do planeta tem a pressão de uma mão. E aí a gente tem casamentos destruídos, porque a luta é mental. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa recente de um núcleo de pastores mundial
trouxe a estatística, diz que 50% dos pastores, estou falando de pastor, não vou nem longe, 50% dos pastores do mundo tiveram algum contato com pornografia no último ano. Querido, isso é muito. Isso é muito. Porque a gente está falando de um conteúdo muito disponível. Eu me lembro quando eu era jovem, se um homem quisesse ter acesso à pornografia, um jovem, ele precisava assinar alguma revista. E ele assinava essa revista ou ele tinha que ir à banca. E era difícil ver uma mulher pelada. Não tinha em todo lugar. Hoje não é assim. Basta ter uma rede social. Tem para todo gosto. Tem loira, morena, ruiva, clara, mais cheinha, mais magrinha, mais novinha, mais velhinha. Tá tudo. É uma grande vitrine. E a gente tem esse vício da pornografia deturpando as relações humanas, desprezando a realidade. E pasme você, muito do que desencadeou o vício de pornografia ascendente na nossa geração foi o começo religioso. Duas coisas dentro da religião. Primeiro, uma ausência de informação. A gente não pode falar disso. A igreja não trata desse assunto. Nunca fale sobre isso. E aí a gente tinha jovens se casando, ingressando na conjugalidade, jovens sendo despertados por coisas importantes, porque está todo mundo falando. Escute, você que é mãe de adolescente, ai pastora, não conversa isso com meu filho. Alguém está conversando. Lá no YouTube ele está vendo. O colega de sala dele está falando. Você, pai cristão e mãe cristã, precisa decidir se é a fonte pela qual o seu filho escuta sobre sexualidade. A Bíblia fala sobre isso. E você precisa ser essa fonte. É através de você que seu filho vai entender que o sexo é santo. Ele é puro, ele é limpo, ele é precioso, ele é de um leito sem mácula. Ele é para ser usufruído nessa relação de intimidade, conjugalidade e santa chamada casamento. A pornografia deturpa tudo isso. E por causa da ausência de informação, a gente gera curiosidade. Por quê? Porque existe um fingimento externo contra o que ocorre no interno. Você entende isso? A religiosidade faz com que pessoas finjam que existe uma certa pureza externa, enquanto aqui dentro está tudo sujo, feio, sangrando. A pornografia é um vício perigoso. E aí, ela vai se tornando mais perigosa porque a minha mente e a sua, meu irmão, ela trabalha com escalonamento. Isso faz com que ela precise sempre de um pouco mais para chegar no mesmo. Você entende isso? É por isso que o vício vicia. É de forma escalonada. Hoje eu preciso de uma vez, amanhã de duas. Hoje eu preciso de 50 gramas, amanhã de 100. E a mente vai escalonando. E quanto mais prazer, mais distorção nas relações. Meu irmão, o que eu quero que você entenda é que quando eu tiro o amor de uma relação, o que sobra? Carne. Quando eu tiro Cristo de uma relação, o que sobra? Carne. De modo que tudo aquilo que retira amor e Deus, sobra carne. E é disso que Paulo está dizendo e a gente já vai entrar aqui. Outro vício que eu quero falar e que na nossa geração é visto como quase uma virtude é o workaholic. O que é uma pessoa workaholic? É uma pessoa que tem vício em trabalho. A nossa sociedade valoriza de forma demasiado o sucesso e o desempenho, o resultado, não é? E a gente vai mensurando resultados, tanto por aquilo que a gente vê, quanto por aquilo que a gente constata, por aquilo que pessoas vão contando. E a gente vai mensurando o resultado de acordo com a capacidade da pessoa ter. Pessoas que trabalham de forma gigantesca nessa, sem cessar, sem pausa, sem nenhuma restrição, frequentemente vão desenvolver inúmeras patologias. Desde um estresse crônico até um esgotamento. E vai ficando o resultado disso uma insaciedade. Meu irmão, todo excesso esconde uma falta. Todo viciado em trabalho que utiliza o argumento para sair de casa, quando você vai olhar lá dentro, tem alguma coisa dentro da casa acontecendo, para onde esse indivíduo não quer voltar. E aí o trabalho é uma justificativa nobre, é uma boa desculpa. Eu estou trabalhando. Eu não posso ir porque eu estarei trabalhando. Eu não posso conversar porque eu estou trabalhando. Você não está vendo? Eu estou trabalhando. E a gente gera um vício no trabalho sem entender que perguntas como por que eu preciso trabalhar tanto é aquilo que direciona. O trabalho precisa ser justificado. Você pode dizer amém? Está tudo certo, você falar, eu preciso trabalhar um pouco mais porque eu estou querendo comprar minha casa própria. Amém?
Eu preciso trabalhar um pouco mais, porque meu filho entrou na universidade e a gente tem o desafio de nos próximos 5 anos quitar isso. Glória a Deus. Eu preciso trabalhar um pouco mais, porque eu tenho uma viagem dos sonhos para realizar. Mas, meu irmão, sempre estará errado quando o trabalho não estiver associado a algo maior, mas estiver buscando única e exclusivamente uma escalada financeira. Algo que eu não sei para onde estou querendo ir. O que eu estou querendo buscar? Uma insaciedade recorrente. O vício no trabalho é sutil e a gente tem que ter cuidado, porque muitas vezes ele é confundido com virtude. Ai, porque fulano trabalha demais e a gente acha isso lindo. Ai, porque fulano não tem tempo, ele trabalha demais e a gente não acha isso bonito. É vício. O último que eu quero comentar com você, depois de falar de rede social, aposta, pornografia, workaholic, é o consumo excessivo por entretenimento digital. São jogos. Nós temos uma família conhecida, amiga da nossa casa há muitos anos, e o filho dessa família, um homem de 40 anos hoje, vive há 15 anos, fechado num quarto, rendido à realidade virtual. Há 15 anos, esse homem não tem vida real. Tudo que ele faz, ele compra, ele vende, ele se relaciona, ele casa, ele separa, ele trabalha no mundo virtual. Então, durante o dia ele dorme, porque a vida está acontecendo e a casa está agitada. E durante a noite, ele fica a noite toda acordado jogando. Há 15 anos, ninguém vê o rosto dele. E deixa eu te falar uma coisa, ele não é uma exceção. O uso compulsivo pela plataforma de streaming, os jogos eletrônicos em acessão, que gera uma dependência e afeta o limite do tempo livre, dos relacionamentos pessoais, além de contribuir para uma doença tão severa quanto, que é o sedentarismo. Ô querido, pessoas que viciam no mundo virtual se tornam sedentárias. Eu quero te lembrar, eu não sou médica não, mas um pouquinho que eu entendo, o seu corpo foi feito para se movimentar. Se você não bota um tênis e não dá pelo menos as 2 voltas do seu quarteirão, você está errado, meu irmão. O nosso corpo foi feito por movimento. A ausência do movimento gera doença. E a gente precisa entender isso. E esse consumo excessivo de entretenimento adoece, vai tirando as habilidades sociais, coloca o indivíduo isolado. E essas pessoas geralmente têm medo do mundo real. Porque o mundo real as assusta. Elas têm angústias daquilo que elas veem. E isso vai drenando o tempo delas. Quando elas veem, passou 5 horas, 6 horas, 10 horas, um final de semana, e elas estão jogando. Eu não quero entrar em outros vícios, mas existem inúmeros outros que são sutis, mas muito reais. O que dizer do açúcar, né? Ai, sem o doce eu não fico. Sem o doce, nossa, me dá um negócio, nervosa, querida, é vício. Existem inúmeros outros. O que falar de vício em série? As séries, elas são um vício também sutil, é bonitinho, é cultura, é legal, agrega. Nós somos uma geração de dependentes. Eu quero caminhar agora, e já caminhando, olhando para o desfecho, porque eu vou voltar para o texto de Romanos, em que Paulo trata isso em 3 tópicos de forma muito pontual. Do hebraico, a palavra liberdade sugere uma fuga, um escape a algo que te oprime. O hebraico tem 2 termos para liberdade, enquanto o primeiro sugere essa fuga, o segundo sugere uma liberdade de restrição, que é uma ênfase na verdadeira liberdade. A ideia aqui é que liberdade não é somente se libertar de algo, mas é também ter a capacidade de resistir àquilo que te oprime. Você entende isso? Liberdade não é só ser livre, é conseguir resistir. Livre não é quem faz tudo que tem vontade. Livre é quem resiste ao que tem vontade. Você entende isso? Essa ideia vem do hebraico. A verdadeira liberdade, então, ela não é o direito de agir sem limite. Ah, eu sou livre, faço o que eu quiser. Não. A verdadeira liberdade está na capacidade de dizer, não, isso eu não faço. Então você é livre. Você é livre de verdade quando consegue dizer não para os seus impulsos e vontades. Eu já compartilhei aqui com vocês, uma vez aconselhando um moço, e ele dizia para mim, Sara, eu tratando um casamento, uma situação conjugal complexa, ele tinha adulterado, e eles estavam tentando resgatar o casamento, e ele olhou para mim e falou, Sara, eu quero que você saiba uma coisa, eu nunca vou ser crente. A mulher era crente. Ele falou, eu quero muito a minha família, mas eu nunca vou ser crente. Eu falei, não tem nada com isso. Ele falou, você não quer saber porque eu nunca vou ser crente? Eu falei, se você quiser dizer. Ele falou, eu nunca vou ser crente porque crente é chato. Crente não pode nada.
Crente não pode beber, crente não pode dançar, crente não pode fumar. E ele começou a desenrolar isso. Eu esperei ele terminar de falar e falei, eu penso diferente de você. Falei, quem é mais livre? Eu, que se eu quiser, eu posso agora pegar um cigarro, acendê-lo, tragá-lo. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não sou burra. Afinal de contas, lá no negócio que você fuma está escrito assim, ó, cuidado, esse troço pode causar câncer. Então não vou fazer. Quem é mais livre? Eu, que posso, mas não quero, ou você, que querendo largar, não consegue? Eu falei, quem é mais livre? Eu, que se eu quiser, eu posso pegar um copo de cerveja, beber, mas eu não quero, eu não dependo disso. Ou você, que querendo achar graça nas coisas sem beber, não consegue. Eu falei, quem é mais livre? Eu, que se eu quiser, eu levanto aqui. Eles fizeram no CID, eu quero contestar isso, tá? Eu estava lá na madrugada, incentivando as meninas da dança, preservando junto com elas o acordar delas, e eu dancei com elas. Fizeram uma figurinha minha. Cíntia. Fizeram uma figurinha minha dançando. Que figurinha horrorosa, sério mesmo. Eu entendi que uma das minhas habilidades maiores não é dança, louvado seja Deus. Mas eu disse a ele, quem é mais livre? Eu, que se eu quiser danço, meu irmão. Pego meu marido, danço forró, danço valsa, danço. Mas não dependo disso para nada. Ou você, que não acha graça numa resenha sem dança. Ele olhou para mim e falou, eu nunca tinha pensado dessa forma. Eu falei, não existe outra forma de pensar. Livre é quem pode, mas decide não fazer. Querida, é dentro dessa perspectiva que Paulo aborda esse assunto como pecado. E eu quero caminhar para o fim, olhando com você para esse versículo 12 do capítulo 6, onde Paulo vai dizer assim, ó, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Sabe o que Paulo está dizendo? Existem pessoas para as quais o pecado é rei. E Paulo está dizendo, vocês não podem ser esse povo, cujo pecado é o seu reino, e esse corpo mortal padece por causa das concupiscências. Eu te disse que concupiscência é desejo desenfreado por algo. Sabe qual é o convite de Paulo? Para que você e eu não deixemos que o pecado nos domine. Querido, vício nada mais é do que uma dominação de pecado. Alguém viciado é alguém dominado pelo vício. O pecado, você precisa ter clareza disso. Ele deseja reinar, ele deseja tomar o controle, mas você é chamado a subjugar essa inclinação. O vício é uma manifestação desse domínio, desse reino do pecado, gerando desejo, gerando escravidão. E aí você começa a ser tentado a tratar o pecado com leveza. Mas ouça, o pecado é algo que vai te levar mais longe do que você quer ir, e ele vai custar mais caro do que você pode pagar. Não dá para cair nessa ideia de leveza. Ai, não é muito grave. Ai, é só uma coisinha. Paulo está dizendo, não deixe o pecado reinar. O que eu te disse é que todo tipo de vício começa do início. O pecado no começo parece inofensivo. É só uma coisinha, é só um pedacinho. Mas os defeitos dele são devastadores. E é por isso que você não pode subestimar o poder destrutivo do vício. Paulo está dizendo, não deixe ele reinar. Agora tem uma coisa que eu acho interessante também. Os ídolos não são as coisas que são visíveis, como as estátuas. Quando eu falo de ídolo, você pensa logo numa estátua de um santo. Não. Os ídolos não são só aquilo que é visível, mas é também aquele desejo humano, moderno, por controle, por sucesso, por aprovação. Isso também é ídolo. Se você tem um desejo exacerbado por controlar, por possuir, por ter, por fazer, por gastar, por comprar, você é refém de um ídolo. Ô querido, Paulo vai dizer, não faça isso. As estatísticas revelam, Célia e eu conversávamos antes de vir para cá, que os vícios afetam a qualidade de vida de 80% das pessoas que não conseguem superar a sua dependência. E isso vai gerar um ciclo de duas coisas, alienação e fracasso. Sempre quando você vê um viciado em algo, pode ser em açúcar, pode ser em pornografia, pode ser um workaholic, pode ser em trabalho. Essa pessoa, ela está derivando a sua história por dois braços, alienação e fracasso. São sentimentos que ela convive diariamente. Paulo vai dizer, não sejam assim, não deixe o pecado reinar sobre você. Não deixe ele te dominar, não deixe ele arrancar sua lucidez. Eu volto a te dizer, todas as vezes que você tratar o pecado com leveza, você vai cair no fato dele te levar mais longe do que você queria ir e te cobrar um preço mais caro do que você dá conta de pagar.
Mas Paulo aponta uma segunda direção, e eu quero deixar para você sobre o entendimento de que o pecado é esse senhor cruel, e é por isso que libertar-se dele exige decisão. Nós não estamos falando de decisão à toa, querido. Para libertar-se do pecado, você precisa decidir sair disso. Você precisa decidir se mover, precisa da ajuda de Deus, precisa de persistência, decidir romper com o vício, permitir que o Espírito Santo tome o controle daquilo que você está controlando. Mas a segunda coisa que eu aprendo, aí no verso 14 que a gente leu, olha o que o texto diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas da graça. Sabe o que Paulo está nos lembrando? Eu já disse isso aqui. Lá na justificação, quando Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Ele nos libertou do poder do pecado. Você pode dizer amém? O pecado não tem mais poder sobre você. É isso que Paulo está dizendo aqui. Porque em Cristo toda a lei foi cumprida. Nós não somos mais dependentes, escravos dela. Em Cristo toda a lei foi consumada. Ele é aquele que paga e que cumpre toda a lei. E agora você e eu estamos debaixo de uma doce graça. E dentro dessa graça, e entendendo que a gente não tem mais, não está mais debaixo da lei, mas da graça, você e eu também precisamos entender que justificados, nós somos libertos do poder do pecado. Porém, só por ocasião da glorificação, ou seja, quando Jesus nos buscar, é que nós seremos libertos da presença do pecado. A minha e a sua vida estão imersas num mundo que jaz no maligno. Apesar de termos sido libertos do poder do pecado, nós ainda não fomos libertos da presença dele. E é por isso que a gente tem que lutar, e é por isso que Paulo vai dizer: você não está debaixo da lei, você está debaixo da graça, e por meio dessa graça, você resiste, porque ela te faz livre. Ela te faz livre. A graça não só te perdoa, meu irmão, a graça te empodera. Empodera para quê, Sara? Para vencer o pecado e para viver uma nova vida em Cristo. A graça não só perdoa, ela te dá poder. Por meio de Cristo habitando em mim, eu tenho poder para vencer o pecado e para viver uma nova vida. A graça é muito mais que perdão, meu irmão. É uma capacitação para superar práticas destrutivas. Se você é alcançado por esse favor, você não é mais escravo. Você acabou de cantar aqui, meu irmão: eu não sou mais escravo do medo, porque você é o bonzão, porque você deu uma síndrome de super-homem, porque você é o Batman do terceiro milênio. Não, querido, você não é mais escravo do medo, porque você é filho de Deus. E o que te fez filho foi a graça salvífica. Justificados, pois, pela fé, tendes paz com Deus, e pela graça sois salvos. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, Deus nos dá a sua graça, nos faz filhos, e agora não somos mais escravos. Aquilo que te prendia é curado, sanado, resolvido na graça. Porque a graça não é só um favor de Deus, mas é o poder de Deus em ação. Você pode dizer amém? Quando você diz eu sou agraciado, você está dizendo há em mim, por meio da habitação de Cristo, um poder que me faz vencer o vício, vencer aquilo que me aprisiona, vencer aquilo que me amarra, vencer aquilo que me desequilibra, porque eu sou livre. Oh, querido, você é livre. Você está debaixo da graça. Quem nasceu de novo está debaixo da graça. E Paulo vai encerrando. E eu também, ainda no versículo 14, ele termina dizendo assim, ó: porque o pecado já não terá domínio sobre vós. Você pode dizer amém? Ei, querido, o pecado não tem domínio. A justificação em Cristo tirou o poder dele. Você precisa entender isso. É por isso que não justifica crente falar: eu queria tanto, mas eu não dou conta. É mais forte que eu. Paulo está dizendo: não tem jeito de ser assim. Não tem jeito de você, que uma vez é filho de Deus, dizer que você não tem força para vencer o pecado, porque não é sobre você, é sobre aquilo que Jesus fez e consumou o poder que o pecado já não tem mais. Querido, a não ser que você não seja filho, o pecado não tem mais poder sobre você. Veja, ele ronda você, porque nós estamos num mundo que jaz no maligno. Esse trecho final aqui do texto que a gente leu vai nos lembrar que em Cristo nós somos
novas criaturas. E a graça é esse poder de Deus renovado em nós, que nos recria para uma nova vida. Ela nos transforma profundamente. Ela permite que a gente vive livre do peso do passado, livre do vício que te aprisiona, porque a graça de Deus não apenas perdoa o pecado, mas destrói o poder do pecado sobre nós. O pecado não pode te dominar. Ô meu irmão, você tem que ter essa convicção. Se você nasceu de novo, não foi assim que o começo do texto falou? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? É Paulo quem responde: de modo nenhum, porque você morreu com Cristo. Ou seja, a morte na cruz que nós simbolizamos pelo batismo, quando você desce nas águas, você está morrendo, matando o seu eu, sua natureza, sua vontade, sua prisão. E você surge de novo, agora agraciado. Pelo poder do Espírito em você, liberto de toda amarra, porque a graça é o meio pelo qual o poder do pecado é rompido. Por isso que na vida de um crente o vício não tem a palavra final. Ô querido, como nós temos acompanhado pessoas que uma vez desejando lutar contra os vícios, têm os vencido. Lá na Cidade de Deus, a casa de recuperação, que o Célio e eu tivemos durante 15 anos, nós não tínhamos outra estratégia para que as pessoas vencessem os seus vícios, a não ser a pregação fiel da palavra. E à medida que as pessoas iam sendo transformadas por essa graça que salva, elas iam sendo libertas. Porque a libertação em Cristo, querido, ela não é só uma fuga do vício, mas é um chamado para uma vida de propósito. E numa vida de propósito, o vício não tem lugar. Numa vida de propósito, as coisas não podem continuar quando estão. Quando Cristo chama você, quando Ele te chama para uma decisão, e é isso que Ele está fazendo aqui nesses dias. Nesses dias, Jesus está te chamando para uma decisão. E quando Ele te chama para isso, o poder que te amarrava, tudo aquilo que te afundava para baixo, é vencido. E nós temos então agora poder para vencer o pecado. Sabe o que eu queria que você não saísse daqui sem saber? A graça é a maior resposta de Deus para quem tem uma necessidade desesperada por mudança. Quem sabe você está aqui hoje e você carrega um vício. Talvez severo, talvez mais sutil, talvez desses que são socialmente aceitos. É um viciozinho, é uma dependênciazinha, é uma coisinha. É só porque assim, a vida é tão curta para eu não fazer isso. A vida é tão rápida para eu não fazer vontade. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que quando a graça te alcança, ela traz uma resposta à sua necessidade desesperada de decidir sem saber o que fazer. Ô querido, e essa graça está aqui nessa noite. E quando Deus deu ao nosso pastor a direção de falarmos de vício hoje, não é só por causa da realidade local da nossa igreja, sobre aquilo que a gente vivencia aqui. É com olhos voltados para a sociedade de forma geral. Estudos vão dizer, estatísticas sobre transformação e espiritualidade, que pessoas que experimentam uma transformação espiritual têm chances infinitamente maiores de abandonar comportamentos que antes te destruíam. O texto que eu li é simbólico e ao mesmo tempo é direto. E o desejo do meu coração é que você entenda que se um dia você nasceu de novo, não há desculpas para andar cativo. Não há desculpa para andar viciado. Não há desculpa para cultivar dependência. Porque aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário te fez livre. Você anda agora debaixo da graça e não da lei. Você teve acesso àquilo que te limpa, te salva, te transforma. O pecado não reina mais. Ele não está no trono da sua história. Sabe, meu irmão, eu não sei como você chegou aqui, ou como você tem vivido esses últimos tempos. O convite é uma autoanálise verdadeira. É um olhar para dentro. É um diagnóstico pessoal. Eu quero te lembrar que poucas coisas são tão terríveis como o auto-engano. Como não olhar para dentro e investigar as mazelas para transformá-las. Porque quem não assume que tem problema, não tem o que mudar, não é? Você já conviveu com alguém que tem um problemão, mas você vai conversar com a pessoa, ela não acha que é problema? Quem não assume que tem problema, não tem o que mudar, não tem o que melhorar. A única chance de você e eu sairmos de onde estamos, para andarmos para um lugar diferente e melhor, é assumir.
a dependência que temos. O Senhor está aqui nessa noite, querido, e Ele quer te libertar. Se você está aqui e é escravo de algo, nós queremos te encorajar a decidir. Já quero convidar o nosso pastor aqui. Depois de falar dos vícios, eu te disse que esse texto de Romanos 6 nos lembra que o pecado não deve reinar, que a gente está debaixo da graça e não da lei, e que a graça transforma e nos dá nova vida. Há um convite, é um convite por nova vida. Nós estamos quase no apagar das luzes de 2024. Dentro de 61 dias, praticamente, nós estaremos colocando os pés no novo ano. E não há nada mágico nisso, porém é simbólico sempre. E eu quero te encorajar a entender que esse final de campanha, de tempo de decisão, é um tempo onde o Senhor te chama à liberdade. Não a liberdade utópica da sua mente, de ser livre para fazer o que você quiser. Mas é o avesso disso. É ser livre de você. Ser livre daquilo que te aprisiona. Ser livre daquilo que você não consegue vencer. E nós queremos encerrar esse tempo orando por você.